Realização dessa importante audiência e agradecer em nome da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil pelo convite. Primeiro que achamos importante contextualizarmos esse quadro e esse tema. Nós compreendemos que o país vive uma seríssima turbulência política e econômica. Aqueles que apostaram na interrupção democrática de 2016 com a ilusão de que resultaríamos numa estabilidade no país. Pelo contrário, esses que apostaram nisso fracassaram. A resultante é que temos hoje no país instabilidades, incerteza e quase 30 milhões de desempregados. A paralisação dos caminhoneiros e das transportadoras é mais um sintoma dessa gravidade. O movimento produziu no Brasil quase que um consenso nacional, que a política de preço dos combustíveis no Brasil é uma extorsão. Não irei aqui desenvolver os índices, os percentuais agressivos que essa extorsão está provocando, porque toda a população, sobretudo os consumidores do Brasil, estão sentindo na própria pele. Quero aqui apenas resgatar alguns aspectos que considero estruturantes e que tem como consequência também essa desastrosa política de preços no Brasil. Refiro-me quando o senhor Pedro Parente assumiu a presidência da Petrobras, alterou profundamente o planejamento estratégico da empresa, fazendo um corte dramático nos investimentos da empresa, repercutindo em milhares e milhares de desemprego, afetando enormes cadeias produtivas e economias regionais Brasil afora. Essa, portanto, é um ponto central disso, porque qual é o objetivo dessa política do Pedro Parente? A política dele é exatamente transformar a Petrobras numa mera empresa exportadora de óleo cru. Por isso a redução dos investimentos. No setor do refino, por exemplo, também seriamente afetado, nós tivemos um aumento substancial das importações de petróleo, trazendo para cá, internalizando aqui, dolarizando estes preços, repercutindo, sobre o bolso de todos os consumidores aqui no Brasil. Uma outra consequência, uma decisão deliberada também desse presidente, é de diminuir as atividades nas refinarias. A resultante é que hoje as refinarias no Brasil utilizam apenas 68% de sua capacidade instalada e resultante, repito, é aumento de importação com preços dolarizados e a sociedade brasileira, os seus consumidores, é que estão pagando a conta. Por isso, senhoras e senhores, nós pensamos que não apenas basta soluções paliativas, como esse acordo que está se desenhando entre essa atividade econômica e o governo. Precisando romper com essa política estruturante de preço hoje existente no Brasil. Por isso que nós propomos, precisamos maximizar, precisamos colocar as nossas refinarias em carga plena, para minimizar e diminuir o impacto das importações. Ao invés de desestimular os investimentos, precisamos incrementar os investimentos na refinaria. Os dados da ANP, as suas projeções aqui apresentadas, revelam que é urgente retomarmos e ampliarmos a capacidade de produção das nossas refinarias, não só com as existentes, mas retomar o processo de investimento para ampliar o nosso parque de refino. Pensamos também que é importante e é estratégico, nessas circunstâncias, o senhor Pedro Parente parar com a feira livre de vender os ativos da Petrobras, totalizando quase 40 bilhões de dólares. Dentre esse conjunto de ativos estão 4 refinarias, o que significa diminuir ainda mais a capacidade instalada do nosso refino, aumentando, portanto, as importações. Um terceiro aspecto importante que nós consideramos é exatamente a retomada dos investimentos, para que nós possamos retomar as cadeias produtivas vinculadas à atividade do petróleo e gás. E para concluir, hoje tivemos essa importante sessão e na reunião do próprio governo, o presidente da Petrobras anunciou que a sua política era intocável e que se insinuou, inclusive, que a alteração traria como consequência a sua demissão, a sua saída.
esse desdém com a causa e com a crise muito grande que ocorre no Brasil, está revelada nessa sessão também, porque ele não está presente num momento importante, como a empresa que ele conduz, poderíamos estar aqui debatendo esse assunto. Por essas razões, a CTB apoia a saída, a demissão desse presidente, porque ele se tornou, neste momento e historicamente, um obstáculo à política do desenvolvimento, um obstáculo para a elevação, o desenvolvimento das forças produtivas e, sobretudo, a partir dos nossos investimentos. É com essas palavras, senhor presidente, deputados e senadores, que a CTB reitera a retomada dos investimentos, o papel estratégico da Petrobras e a remoção desse entulho que hoje representa os interesses do mercado à frente do importante empresa estatal. Por isso, apoiamos a saída de Pedro Parente à frente da presidência da Petrobras. Muito obrigado. Convido agora o senhor Eduardo Lírio Guterra, que é vice-presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes e Logística, da CUT, e da